E aí, galera, mais um conteúdo aqui no canal 100% Política. Se puder, deixe o like, sua opinião e se inscreva. Seja bandido nesse país de corruptos, a república podre e suja, prostituída, composta por corruptos, por ladrões, por marginais, togados, marginais, deputados, senadores. Seja bandido e você terá todos os privilégios, terá uma justiça completamente seletiva. Olha só, o ministro do Supremo Tribunal, né? Esse que era para dar exemplo, né? Se o país fosse sério, se não fosse uma república falida, né? Composta por marginais. A gente está vendo aí que os bandidos aí do funk movimentaram aí praticamente, acho que metade do PIB da economia brasileira. Em um país corrupto, um país composto por marginais, uma justiça composta por bandidos, por togados, né? Por togados que são bandidos, né? Juízes travestidos de bandidos, togados sem nenhum saber jurídico, sem nenhuma reputação podre e suja, envolvidos com crimes. Você acha que uma organização criminosa como o PCC-CV, que movimenta bilhões, não vai comprar esses juízes corruptos, não vai comprar todo o legislativo, todo o executivo? Haja vista, né, que os políticos aí, alguns políticos que têm um pouco de idoneidade, fala a verdade a respeito da justiça brasileira, né? Fala a respeito do que se passa no Brasil. A gente tem várias empresas aí na mão da organização criminosa aí, da máfia chamada PCC e CV, essa que movimenta bilhões no país, com, com total legalidade, com total benevolência daqueles que era para deter, né? Que já estão comprados. E aí a gente tem um juiz, né, rapaz, que ameaça um senador. A gente tem um juiz que causa até revolta, atenta contra a regionalidade do seu próprio país, contra os costumes, tradições. Um juiz que comete xenofobia, e a gente vê a empáfia desse juiz, né? A elite, né? Burocrática, autocrata do país, falando daqueles que o sustentam, né? E tem uma fala, né, muito icônica da juíza lá, que ela fala que somos pequenos tiranos por nos expressar, e o outro lá, o ladrão dos 129 milhões, fala que a internet deu voz aos imbecis. O outro, boca de veludo, que saiu também, perdeu mané. Então a gente vê que o povo brasileiro não tem direito a nada, nem direito a protestar. A gente está vendo aí pessoas com, com publicidade, com voto, pessoas com poder aquisitivo sendo emparedadas, sofrendo retaliações, muitas exiladas, outras presas, deputados que perderam os mandatos, e a gente tem que permanecer calado, vendo a tirania desses bandidos, as instituições seguindo e obedecendo e cometendo crime contra os inocentes para atender às canetadas de ladrões marginais togados. A gente tem aí um Senado comprometido de mãos dadas com o crime no Brasil. A gente tem aí Alcolumbre, né? A gente tem moto de braços dados com o crime organizado do país. Haja vista que o Alcolumbre ele consegue desacatar
a vontade popular do povo brasileiro, né? Porque tem voto para pautar o impeachment dos ministros e é, simplesmente ele não coloca em pauta, em votação. Então, para você ver as incongruências do nosso país, como a gente precisa melhorar. E o povo, né? Como sempre, passivo, um povo que não tem conhecimento nenhum do que acontece no país, completamente paralisado. Eu estava agora recentemente vendo aqui o cara se descabelando por um jogo de futebol. Fizeram até uma organização aí recente para a votação da galera do BBB para quem ia ganhar. Então, realmente, é um país que tem uma população onde eles dão mais validade a programas de TV, a futebol, a samba, a esbórnia, a carnaval, a festas, e esquece do principal que é o bem-estar, que é a segurança, a tranquilidade. Eu passo aqui, eu gosto de ressaltar que eu passo aqui por uma BA, que ela já está há um ano, essa BA, sem asfalto, né? Sem um piso para você andar. E todo final de semana tem cavalgada lá nesse lugar. As pessoas se mobilizam para ir para uma cavalgada, mas não tem coragem de fechar essa BA para que eles mesmos tenham acesso à sua comunidade. Então, esse é o nível do nosso Brasil. Então, já está mais do que comprovado que você sendo um ladrão no país, você só vai ter privilégios, né? Você pode chegar ao Supremo Tribunal Federal, você pode chegar à Câmara dos Deputados a ser um grande empresário laranja aí das facções criminosas, das organizações criminosas que, que recebe aval do governo. Você pode ser um funkeiro de sucesso. Você ser honesto aqui no Brasil, você tem que permanecer calado, com medo dos bandidos, recebendo as instituições, essas que era para defender o povo brasileiro, como o Exército, Marinha e Aeronáutica. Essas passivas também, porque fecha os olhos para o crime, porque a maioria do generalato do Brasil é envolvido com o crime organizado do país, são bajuladores de políticos corruptos, há corredores de drogas nesse país aqui, e as Forças Armadas nada faz. Ela diz ser mão amiga do povo brasileiro, mas é uma grande falácia. Eles estão ali preocupados com seu soldo, com seus privilégios. Eles não têm também experiência bélica nenhuma. É uma Forças Armadas que o próprio bandido que ocupa aí a presidência disse que ele não tem nem bala, ser mais coisa, né? Não tem nem munição para nenhum tipo de situação bélica. Então, o país realmente está entregue, não tem mais o que fazer. A gente tem uma direita sem poder nenhum, uma direita que os deputados e senadores são blogueiros, nada faz, o crime andando de braçada, fazendo o que quer, e a população de joelhos, simplesmente de joelhos, e diante de todos esses bandidos, os bandidos estatais e privados. Aqui é uma síndrome do pequeno poder. Você é parado por uma blitz aqui, o policial lhe escracha você como cidadão, você não tem direito a nada porque você não tem justiça no país, não tem a quem recorrer. Então, no meu modo de ver, o país está falido em todos os aspectos. E só existe uma saída, é você tirar o pé do Brasil. Não tem outra maneira, porque senão você vai estar financiando, você aqui no Brasil, infelizmente você vai estar financiando isso, toda a ordem de crime, e
você sendo subjugado e ficando de joelhos diante dos criminosos. Sem poder de fala, a gente vê pessoas que tentam fazer alguma coisa, são ameaçadas, não existe mais nenhum tipo de poder, pudor, nenhum efeito. As ameaças é feito de forma clara e contundente para que todos vejam. Não existe mais aquela situação que é feita nos bastidores. Ele chega na TV em mídia aberta para que todos vejam e ameaça, simplesmente ameaça e não dá em nada, não dá em nada. E a direita fica no blá 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 blá, fingindo estar defendendo o povo brasileiro, porque não tem poder nenhum. A gente tem quatro ou mais anos, né, desde a eleição do Bolsonaro, que o crime se levantou e a gente vê uma direita aí que fala o que o povo já sabe. Qualquer um que tem um mínimo de discernimento já sabe o que está acontecendo no Brasil e qual o efeito prático para conter isso. Não existe nenhum efeito prático. Então eu vou ficar por aqui. Um forte abraço. Fui.